Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre um dos conceitos que para mim é muito relevante, né? Que é a expansão para séries. Ou seja, eu tenho uma função e eu tenho dificuldade de trabalhar com essa função, ou eu não quero trabalhar com essa função. Eu posso transformá-la numa série. Olha que coisa bacana. Eu não sei se isso era de conhecimento de vocês, mas para mim esse conceito é a cereja do bolo. Eu vou começar com Sérgio McLaurin, que é a mais simples, né? E com ela você já consegue ter uma noção e expandir o seu conhecimento para outras séries. Eu não vou abordar especificamente a de Taylor, a de Fourier, né? Embora tenha aí para você poder construir o seu conhecimento. Então veja só, tem essa função, sabiamente conhecida por vocês, e eu vou criar uma série que substitui essa função. Olha que coisa bacana. Então é isso que eu gostaria que vocês entendessem. O McLaurin ele conseguiu construir uma estrutura que consegue fazer essa conversão dessa função numa série. Isso é relevante, né? Então, às vezes você vai encontrar funções que você não consegue trabalhar com ela, ou que você não gosta. Eu não gosto de trabalhar com uma função trigonométrica. Você pode transformar numa série. O único problema é que você vai ter que ter muitas somas de termos para poder ter um valor aproximadamente aceitável. Mas vamos lá então, né? O Maclaurin então ele vai pegar uma função f de x e transformar ela numa série. Essa série nada mais é do que um somatório de termos. Deixa eu só colocar aqui de um jeito coerente, né? Para poder. Ela vai ser construída a partir da própria função, só que substituindo o zero. E aqui embaixo nós vamos ter o zero fatorial, multiplicando x elevado a zero, certo? Esse é o primeiro termo. O segundo termo da série vai ser a derivada da função, e na derivada a gente vai substituir o zero, certo? Então sempre vai ser zero. Essa é a grande diferença dela para as outras. Vai multiplicar um x elevado a 1 e aqui é 1 fatorial. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas não tem a noção que 0 fatorial é 1. Mas coloca na sua calculadora e calcula para você ter certeza do que a gente está falando, tá? Bom, o próximo termo então é só seguir a sequência, né? F duas linhas de zero, ou seja, eu vou derivar a função, né, pela segunda vez, vou substituir zero e agora vou multiplicar pelo x ao quadrado e aqui embaixo então vai ficar o 2 fatorial. Vou fazer só mais um termo, que vocês já perceberam que é uma sequência muito fácil de memorizar, né? Aqui nós temos então f3 linhas de zero, que vai multiplicar o x ao cubo, ok? E aqui embaixo nós vamos ter então 3 fatorial e assim segue. Então a nossa série vai ter essa cara. Claro que eu vou reescrever ela, mas eu quero que vocês tenham essa noção, que ela tem essa cara, tudo bem? Porque isso vai ser útil quando a gente quer, quando a gente desejar montar a estrutura algébrica ali da nossa série. Então a nossa série ela vai ficar reescrita, né, assim: x elevado a zero é 1, 1 vezes f de zero é zero, perdão, é o próprio f de zero, dividido por 1, porque 0 fatorial é 1, então aqui vai ficar apenas f de zero. No fundo vai ser f de zero vezes 1 dividido por 1, vai dar o próprio f de zero. Bom, aqui x elevado a 1 é o próprio x e 1 fatorial é 1, então vai ficar f' de zero vezes x, então f' de zero que multiplica x, não precisa desse pontinho, né? Dividido por 1 fatorial? Não, porque dividido por 1 vai ser ele mesmo. Continuando, nós temos mais. Aqui eu tenho que seguir com esses termos escritos porque não tem como fazer uma simplificação. Então, 0 x ao quadrado sobre 2 fatorial, que já não vou colocar o sinalzinho de vezes, né, para ficar uma escrita mais bonitinha. Então, aqui eu tenho 3 linhas de 0, que multiplica x ao cubo sobre 3 fatorial, e assim prossegue. Beleza, vamos tentar então resolver, aliás, montar a nossa série que substitui essa função. O que a gente precisa? Nós precisamos da própria função para substituir o zero nela. Nós precisamos da derivada da função e das outras derivadas subsequentes. Vamos primeiro fazer isso, né? E aí nós já vamos então substituindo o zero. A função nossa é f de x igual a e elevado a 2x. Então, na própria função, a gente vai colocar o zero, ou seja, a gente vai calcular o f de zero. Então, vai ficar e elevado a 2 vezes zero. Aqui 2 vezes zero é zero e e elevado a zero é 1. Então, f de zero é 1. Nós já temos o nosso primeiro termo
para substituir aqui. Vamos para o segundo? Eu vou precisar derivar a minha função, certo? Então vou ter que derivar a minha função para depois substituir o zero. Eu tenho que ter isso muito claro na minha cabeça, né? Ó, essa é a minha função, é ela que eu estou derivando. Eu vou colocar aqui em vermelho, bem no cantinho, como se fosse um rascunho. Se você olhar uma tabela de derivada de integral, vai estar o seguinte: se y é e elevado a u, certo? Y' vai ser o próprio e na u vezes o'. Então é essa regra que nós vamos usar. Ou seja, a derivada de e elevado a 2x é o próprio e elevado a 2x vezes a derivada de quem? De 2x, certo? Que é a derivada do u' em relação a x. Estou fazendo passo a passo, né? Mas o restante a gente vai fazer um pouquinho direto. Então, a nossa f' de x é e elevado a 2x vezes 2, não é isso? Lembra lá daquela regrinha? Ó, 2x, aqui o expoente é 1, a gente dá o tombo nele, né? E subtrai uma unidade. Então, 1 vezes 2 vai dar 2, e x elevado a 0 é 1, então vai dar a própria constante que acompanha. Então, aqui nós vamos ter f' de x igual a 2e elevado a 2x, ok? Fechando aí essa parte, aproveitando isso aqui, né? A nossa f' de 0, que é o que a gente precisa, né? Tá aqui, ó. Vai ser 2e elevado a 0. Veja, aqui vai dar 1, nós já sabemos, né? 2 vezes 1 vai dar 2. Então, f 2. Beleza. Eu preciso calcular agora f2' de 0. Então, eu vou ter que derivar isso aqui novamente, né? Então, nós vamos pegar a nossa f' de x, que é 2e elevado a 2x, perdão, 2x está aqui. E aí nós vamos calcular f duas linhas de x. Olha só, a constante ela sai, fica esperando, né? E a derivada de e elevado a 2x? Nós já calculamos, né? Tá aqui, ó. Calculamos, ó. É 2e elevado a 2x, certo? Derivada de e elevado a 2x é justamente e elevado a 2x vezes 2. Então vai ficar 2e elevado a 2x. Trazendo então esse resultado dessa derivada que a gente já conhece, a derivada de e elevado a 2x, nós vamos ter então e elevado a 2x vezes 2. Aqui a gente já consegue perceber uma relação que é sempre padrão. Eu vou pegar a derivada anterior e vou multiplicar por 2. Então vai dar 4e elevado a 2x. Eu preciso calcular o que mesmo, lembra? Eu preciso calcular f duas linhas de 0. Então eu vou ter 4 vezes e elevado a 2 vezes 0. Nós já sabemos que isso aqui vai dar 1, não é isso? Então o nosso resultado aqui vai ser f duas linhas de 0 igual a 4. A gente sempre vai multiplicar esse resultado por 2, mas eu vou fazer mais uma vez só para ficar claro para vocês, tá? Eu vou pegar então essa função, f duas linhas de x, que é 4e elevado a 2x, e vou derivar para achar f três linhas de x. Então eu tenho aqui o 4, fica aqui esperando, a derivada do e elevado a 2x é o próprio e elevado a 2x vezes 2. Então a minha f duas linhas de x é 8, 4 vezes 2, 8, né? Então e elevado a 2x. Observa que eu tenho então f três linhas de x. Só que o que eu preciso mesmo é f três linhas de 0. Então eu vou ter 8, né? Deixa eu apagar aqui. Então eu vou ter 8 e elevado a 2 vezes 0. Então, f três linhas de 0 é 8, porque isso aqui vai dar 1. Bom, com isso eu já consigo fazer a montagem da minha série. Vamos fazer a montagem aqui? Ó, a nossa função f de x, que é e elevado a 2x, ela vai ser, né,
f de 0 mais f' de 0 vezes x. Vamos já escrever numa linguagem matemática mais formal, vezes x, né? Até vamos colocar o x idêntico ao x que eu escrevi ali, né, para não ficar diferente, mais f duas linhas, foi um a mais, f duas linhas de 0, que multiplica x ao quadrado, né, mais f três linhas de 0, que multiplica x ao cubo. Esse tem que ser dividido por 2 fatorial, esse dividido por 3 fatorial. Aqui embaixo tem 1 fatorial, não precisa colocar. Aqui tem 0 fatorial, não precisa colocar, mas a gente tem que ter essa consciência. E isso permanece, certo? Então a nossa f de x, que é elevado a 2x, vai ser o nosso f de 0. Aí a gente olha aqui na nossa tabelinha, que deu 1, certo? Então nós temos lá, vamos voltar lá, né? Então no lugar do f de 0 a gente coloca o número 1, mais f' de 0 que multiplica x, a gente volta na nossa tabelinha, f' de 0 é 2 que multiplica x, então nós vamos ter lá, né, 2 que multiplica x, ó, o f' de 0, isso aqui, ó, vale 2, certo? Mais f duas linhas de 0 que multiplica x ao quadrado, tá aqui, né? F duas linhas de 0, nós calculamos, deu 4, então voltamos lá, substituo, então aqui vai ficar 4x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais, isso aqui fica como? Eu preciso ver na minha tabelinha lá o que deu. Deu 8, ó, f 3 linhas de 0 deu 8, então eu substituo aqui, deu 8 x ao cubo sobre 3 fatorial e assim por diante. Essa é a minha série, né? Então com ela eu consigo substituir essa função. Quando eu quero calcular, por exemplo, f de 5, eu coloco 5 no lugar do x e calculo, não é isso? Aqui é a mesma coisa. É só eu ir aqui onde tiver x e colocar o 5 e calcular. A soma desses resultados, quanto mais termos eu tiver nessa série, mais se aproxima com os resultados que eu tenho ali. Eu consigo escrever essa série algebricamente, né? F de x igual a e elevado a 2x Aí eu preciso ter uma certa consciência. Ó. Aqui vai ser 2 elevado a 0 sobre 0 fatorial, né? E lembrando que eu posso colocar aqui um x elevado a 0, porque x elevado a 0 é 1, vai multiplicar com 2 elevado a 0, vai mudar em nada, né? Aqui eu tenho 2x, então eu tenho 2 elevado a 1, x elevado a 1 e 1 fatorial. Só estou reescrevendo isso aqui para ficar evidente para vocês, né? Pera aí, o sistema deu uma bugada aqui, deixa eu consertar isso, né? Então eu tenho 2 elevado a 1, né? X elevado a 1 dividido por 1 fatorial, mais, aqui eu tenho 2 ao quadrado, que é 4, que multiplica x ao quadrado sobre 2 fatorial, vai ficar facinho de vocês enxergar. Aqui é 2 ao cubo, que multiplica x ao cubo sobre 3 fatorial, e assim por diante. Observa que a minha f de x, que é igual a e elevado a 2x, nada mais é do que o somatório, aonde o n vai variar de 0 ao infinito. De onde que eu achei o zero? Está aqui, é o zero, começa tudo em zero, tá vendo? E as coisas continuam. De um certo 2 elevado a n, né? Então, se o n for zero, eu obtenho esse primeiro valor. E um x elevado a n sobre n fatorial. Observe que você vai obter aqueles termos lá. Ó. Se o n é zero, eu obtenho esse primeiro termo. Se o n é 1, eu obtenho esse segundo termo. Se o n é 2, eu obtenho o terceiro termo e assim por diante. Ok?